A noite de 10 de setembro foi de festa e de ação de graças para a comunidade de Pirangi do Norte. Nesta data, aconteceu a instalação da paróquia de São Francisco de Assis e São Lostal Navarro, sendo desmembrada das paróquias de Nossa Senhora de Fátima de Parnamirim e de Nossa Senhora do Ó, em Nísia Floresta. Há meses, a comunidade se preparava para este momento. Na verdade, foi praticamente um ano. A área pastoral foi criada 12 de setembro do ano passado. E é claro que a partir do momento da criação da área, fomos dando passos significativos pastoralmente, de forma administrativa também, com a consolidação dos conselhos. Mas agora, mais próximo, nós fizemos, por exemplo, esse fim de semana um tríduo preparatório, para esse dia de hoje. Na sexta-feira nós rezamos pela juventude, no sábado pelos enfermos, ontem pelas famílias. Então é um passo que vai se consolidando. Não pode-se dizer que foi um período, por exemplo, preparativo só de um ano. É claro que tudo isso foi, eu acredito que pela providência de Deus, tudo no seu tempo e na forma que Ele quer. O contentamento pela instalação da paróquia era expressado pelos fiéis como a concretização de um sonho. Primeiramente é de agradecimento a Deus, um momento tão esperado, tão trabalhado para isso, uma comunidade que se une dentro de uma geografia tão grande, tão diversificada, com tantas batalhas, tantas lutas tidas, e hoje recebemos a graça de Deus por intercessão dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então a gente expressa hoje o nosso misto de alegria e de gratidão a Deus por esse momento. É um momento, como falo, de consolidação de um sonho, de muitos que aqui estão, celebram conosco este momento, outros que colaboraram, que também já foram chamados para fazer a sua Páscoa. Eu acredito que é um momento de resgate histórico, de reforço do presente e de um olhar profundo para o futuro que virá. A celebração em ação de graças pela instalação da paróquia foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha. Temos a alegria, portanto, de no dia de hoje, nesta noite festiva, proclamar a criação da paróquia com a posse do seu primeiro pároco, o Padre Anderson, nesta matriz de São Francisco de Assis e São Lostal Navarro, pois nesta área da paróquia há ainda, graças a Deus, vestígios, referências, ruínas da casa de Lostal Navarro. Isso é uma referência muito importante para a história dos nossos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Por isso a paróquia é São Francisco de Assis e São Lostal Navarro. Quero parabenizar o povo de Deus, que com muita perseverança, entusiasmo, alegria, aguardaram este momento, contribuíram para a criação da paróquia e agora certamente continuarão cada vez mais motivados, fervorosos na vivência da fé, na graça do batismo, sobretudo neste ano que é dedicado ao laicato, aos fiéis leigos da igreja. Que bonito, é como se fosse uma dádiva, uma homenagem, um prêmio para o trabalho, a fidelidade, a ação pastoral e o testemunho dos nossos leigos. Deus seja louvado por tudo, pela 101ª paróquia da Arquidiocese de Natal, neste ano de 2018, ano do laicato.